Bom dia, amada igreja, bom dia, povo de Deus, bom dia a todos vocês que estão aqui presentes, né? Bom dia a vocês que estão em casa, acompanhando a gente aí de uma forma online. Obrigado aí a todos que aceitaram esse convite de acompanhar um pouco, da gente refletir sobre esse tema, um tema que realmente ele acelera corações, né? Desse momento em que a gente vive, onde nós somos tão bombardeados por tantas informações, né? E só fazendo uma observação aí de tudo o que o meu esposo falou, eu acho que o que é mais de completo 100% é a minha vontade de cada vez mais de servir ao Senhor, de aprender mais sobre Ele. E as demais coisas Ele vai acrescentando e Ele vai me auxiliando nessa caminhada, né? Nas outras, eu me sinto assim, sempre um bebê, né? Eu sempre comento, por mais aí, se eu for colocar em anos o tempo aí que eu já estudei, eu percebo que quanto mais eu estudo, menos eu sei de tão complexo é essa nossa existência aqui na Terra, não é? Mas dentro desse contexto é importante a gente já ter uma noção que quando esse tema me foi proposto, eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, é um desafio muito grande, né? Porque realmente, quando se fala em mulher, ainda mais no contexto que a mulher está hoje, é algo que a gente tem que entender que o caminho do amor a Deus, ele pede sabedoria e atenção. Então, não menos importante, estava essa reflexão: o cristão, ele pode ser feminista? Então, dentro desse contexto, já vou fazer também uma outra observação. Quando a gente olha esse tema, normalmente a gente fala, nossa, é um tema para mulheres, não é? Quando eu olhei num primeiro momento, eu também pensei dessa forma. Nossa, é um tema, é para nós, é para mulheres. Mas homens que estão conectados, que estão presentes, o recado é para vocês também. Porque nós fazemos, não é? Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de movimento que está dentro do nosso contexto, ele implica nos nossos relacionamentos interpessoais. Então não é só para mulher, é para todos nós, né? E como o Pedrosa, que antes ele comentou, o pastor Pedrosa, ele mandou um beijo para o pastor Rubens, que estava, mandar um beijo para Moab, não é, mulheres? Nada mais digno dela receber o nosso beijo também, não é? Mas vamos lá. Pensando nessa questão, a gente tem que ir lá em Efésios 5,16, para a gente começar a pensar nesse tema tão polêmico, e que diz que os dias são maus. Então a gente já tem que estar conectado nessa informação. Você cristão, você que ama a Jesus, você já tem que estar conectado nessa informação bíblica que fala, que diz os dias eles são maus, não é? Mas antes também de eu começar a falar sobre cristão, falar sobre feminismo, eu quero falar um pouco para vocês também sobre uma das áreas de ramos de estudo da psicologia, de neurociência, né? Das ciências cognitivas. Eu vou fazer só uma abertura para a gente depois engajar nesse assunto, que eu vou falar sobre um tema chamado percepção. Por quê? Essa palavra perceber, ela está ligada a como a gente olha o mundo, a gente observa aí esse mundo, não é? E acerca de perceber esse mundo, está a base do nosso conhecimento e todas as descobertas científicas. Então, para falar em percepção, eu vou pedir para o meu auxiliar, a colocar a primeira figura, não é? E eu quero que você olhe essa figura. E eu quero que você já pense aí onde você está, o que você está vendo. Num primeiro momento, olha e pense, o que eu estou vendo nessa figura? Agora eu vou pedir para colocar a segunda figura. Rapidamente também, o que você vê nessa figura? E se eu fosse perguntar aqui para a igreja ou para você, coloca aí no chat, se você está vendo o número 6 ou 9, é de forma unânime todos falarem. Vai depender qual lado que eu estou, não é isso? A outra figura. O que você está vendo nessa figura?
não é? Então, num primeiro momento, pode deixar aí nessa figura aí, meu amado, obrigado aí pelo seu auxílio. Num primeiro momento, você pode falar, nossa, eu vi dois rostos, né? Um de frente para o outro, aqueles mais românticos, né? Vai falar, nossa, se declarando, né? Os jovens que estão, né, pulando de amor, estimulados, né? A viver aquela fase gostosa da nossa vida. Outros vão falar, nossa, eu vi um vaso, não é? Eu, dona de casa, coloquei uma florzinha para enfeitar o Natal lá, Ano Novo. E aí você pode pensar várias coisas diferentes. Porém, eu quero que você entenda que quando você ajusta um pouco a sua visão, num primeiro momento você olhou, você vai ter uma informação. Olha, eu olhei e vi dois rostos. Pode ser que o outro aqui, num primeiro momento, ele tenha tido outra informação. Eu vi um vaso no meio, uma taça no meio. Mas se você demorar um pouco mais, você vai olhar e vai falar, nossa, eu vi os dois. Como naquela primeira imagem, alguns viram alguém tocando, uma mulher na porta ao fundo, e aí você vai falar, nossa, eu não vi nada disso. E o que eu quero deixar evidente para você é que percepção, ele faz algo, ele é parte da nossa construção como ser humano, não é? E para a gente entender, a psicologia, ela fala que é um processo, né? É o resultado de tornar consciente os objetos relacionados a eventos por meio dos estímulos. Os nossos estímulos, nós sabemos que nós sentimos, nós ouvimos, nós sentimos o cheiro, o toque, não é isso? Então os nossos estímulos, para ficar também muito fácil, sabe, mulheres, né? A gente sente muito isso. Sabe quando a gente mexe assim no cabelo? A gente tem uma sensação, porém, quando o marido vem, né? Ou o namorado, ou a mãe, o pai vem e faz aquele carinho no cabelo, é muito melhor. Isso é inegável, não é? O externo, ele nos toca profundamente. Ele nos toca, ele nos move, ele nos desperta com uma maior facilidade. Então eu espero que vocês tenham entendido esse contexto. Por quê? Porque a gente vai viajar um pouco em dois pontos, inclusive históricos, não é? Porque para a gente entender como esse presente se formou, a gente tem que olhar também o que se passou no passado. Porque tudo não passa de história, de dados, de informações, de como eu sou estimulado. E voltando à figura, se num primeiro momento eu mostro a figura para vocês e eu falo assim para vocês, olha, me fala o que vocês viram, a primeira coisa que vocês viram, você me fala. E vocês olham aquela figura e eu já falo, tira a figura para mim. Vai ter irmãos que vai falar, nossa, eu vi o rosto, eu vi o vaso. E eu não mostro mais a figura. A sua construção, ela vai embora com o que você viu. Então são pessoas que estão sentadas aqui, ou em casa, estão assistindo. Eu tirei a figura e vão com informações diferentes. Sendo que às vezes eu precisava de um pouco de mais tempo para eu ajustar a forma de olhar, ou olhar por um outro ângulo, por um outro lado, para que eu possa ter outras conclusões e outras definições. Então é importante a gente se atentar. E isso, irmãos, acontece comigo e acontece com vocês. Nós somos assim. Eu provei para vocês aqui agora. Dentro desse contexto, a gente tem que pensar, quando a gente pensa num tema cristão, ele pode ser feminista. A gente tem que pensar também que historicamente o sofrimento humano, ele é algo real. Ele é inegável, ele é presente. Todos nós, quando olhamos essa realidade, nós percebemos que existe algo de errado. Que as coisas não deveriam estar como deveriam ser. E nós buscamos constantemente alívios para os nossos conflitos, para as nossas demandas e para as nossas angústias. O mundo, ele busca informações constantemente. Hoje, na atualidade, a gente tem as redes sociais, a gente vem na igreja, a gente vai se estimulando através dos nossos sentidos constantemente e a gente vai buscando saber. Só que é importante a gente saber também que qualquer informação que a gente busque pós-queda eu quero dizer, quando entrou o pecado no mundo, ele é confuso. Ele é cheio de certezas, mas de incertezas também. E ele é cheio de emoções.
também, porque tudo o que a gente absorve, lembra dos estímulos, passar a mão, tocar, isso produz algo em mim. Eu não gostei, não gosto, eu particularmente, o Pedrosa ele sempre soube, eu não gosto que mexe na minha orelha, isso provoca algo em mim. Tem pessoas que amam. Como nós somos diferentes. E dentro desse contexto também, a gente precisa voltar lá para Gênesis. E a gente tem que olhar lá em Gênesis 1 e 2, quando a gente fala da criação de tudo que está aqui, da minha criação e da sua. E isso não há diferença, não interessa se eu sou homem ou sou mulher. Porém lá no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2, a gente percebe que Deus viu tudo o que ele havia feito e tinha ficado como? Ficado top, não é? Se fosse para a gente colocar o stickerzinho, a gente ia colocar o joinha, a gente ia colocar top. Tinha ficado muito bom. Aí o Senhor colocou o homem lá no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Como Ele coloca cada um de mim, coloca eu e você nos locais que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas vamos lá. O Senhor Deus também, Ele fez quem? Ele fez a mulher. E deu para quem essa mulher? Para o homem. E esses dois belíssimos, não é? Eles andavam como? Nus. Eles andavam nus e eles não sentiam vergonha. Porém, lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente já começa a ver que o histórico disso ele mudou. E um belo dia, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, eles esconderam-se da presença do Senhor. Algo ali aconteceu. Tudo o que Deus havia criado, eu, você, as plantas, a árvore, o cachorro, o gato, o vento, o sol, a água, o calor, tudo que Deus havia feito e tinha ficado muito bom, ele foi manchado e destruído pelo pecado. E o pecado ele deixou o mundo diferente. Ele deixou eu e você num estado lastimável. Basta a gente viver e a gente consegue constatar isso de uma forma muito real. E todos nós, independente, senhores, de classe social, de quem você é, se você tem estudo, se você não tem, para isso não faz diferença. A gente vivencia, a gente experimenta essa realidade de viver em um mundo quebrado. Feito esse panorama todo, não é? Até me falaram aqui no começo, viu, irmãos? Assim, falaram, olha o relógio lá no fundo, e eu tô meio cegueta, né? Porque eu falo muito, então eu tô tentando me controlar aqui. Mas vamos lá. Feito esse panorama todo, de quem? Eu, você. Essa história das mulheres, ela não ficou para trás. Ela faz parte desse contexto. Deus criou o homem, mulher, as coisas, né? A gente pensa em várias coisas, como cuidar do nosso planeta, a gente pensa sobre tudo. E a história das mulheres, ela não ficou diferente dentro desse contexto. E quando a gente estuda a história, a gente percebe que ao longo da história, em diversos momentos as mulheres, elas se reuniam, para reivindicar conquistas. E isso era chamado de ondas desse feminismo ao qual nós vamos pensar, refletir aí mais um pouco. E o que seria esse tal feminismo? Ele é um movimento social, às vezes político e por aí vai, que defende igualdade de direitos e status entre homens e mulheres em todas as esferas, todos os patamares, não é? Econômico, de acesso e por aí tudo isso vai. E quando a gente pensar em ondas, né, uma forma histórica somente de dividir aí o que diz um pouco esse feminismo, né, são esses cruzamentos dessa ideia. Então a gente vai falar especificamente em 3 ondas dessa história dessas mulheres. Mas eu gostaria de reforçar e vocês voltarem àquele pensamento que após, não é? A entrada do pecado do mundo, tudo ficou muito difícil e os conflitos existem e são reais. Essa primeira onda do feminismo,
a gente localiza lá, de uma forma temporal, lá no fim do século XIX até os meados do século XX. E ele foi caracterizado pela reivindicação por parte de uma parte das mulheres, né, de direitos que já estavam sendo debatidos e conquistados por homens do seu tempo. Então, de uma forma bem simples, gente, eu não vou expandir historicamente aqui, porque se você for estudar o feminismo, tem vertente para tudo quanto é lado. Mas essa primeira onda, ela foi mais centrada nessa questão do direito do voto da mulher, não é? E aí tem algumas mulheres aí que fazem parte desses contextos, né? Eu até estava vindo para cá com o Pedrosa, né? E elas têm uns nomes estranhos. Então eu vou falar o primeiro nome da mulher, porque o sobrenome dela eu não sei falar, porque é tudo nome importado e eu sou bem brasileira. Aí se você tiver dúvida, mas eu vou falar aqui, você manda aí a perguntinha que eu mando o nome dela para você pesquisar. Mas existia dentro desse contexto, algumas mulheres que se destacam, né? Sempre em as suas reivindicações, que elas acabam sendo sinalizadas na história, nos livros, na internet, assim como na Bíblia. Vou fazer um paralelo. Tem algumas mulheres ali também que se destacaram, mas vamos lá. Falando aí em primeira onda, nesse momento de buscar direitos, essa tal de Elizabeth era uma mulher que ela havia ouvido o evangelho e se tornou cristã. Ela foi influenciada pelos aqueles contextos, ela tinha medo, né, da perdição, da visão dos perdidos. Porém, mais tarde, ela se persuadiu a pensar que o cristianismo ele era um absurdo. E ela abandonou a fé. Ela achou que tudo era uma tolice, o que nós cremos, o que você crê, essas boas novas que a gente transmite, tudo isso era uma tolice. E esse pensamento ele veio muito forte, baseado na visão, no recorte, na forma que ela tinha do pai e de um cunhado dela. Olha que interessante, né? O senso humano de ética seriam melhores guiados pelos pensamentos e pelos comportamentos. É essa visão, mais ou menos, que pairava ali na cabeça de Elizabeth. Essa segunda onda do feminismo, ela ampliou um pouco esse debate de questões, não é? Esse movimento, ele chamava a atenção para outras coisas, o qual a primeira onda era outro grupo de mulheres que começaram a olhar acontecimentos do mundo e começaram a acrescentar uma visão. A gente precisa falar sobre isso, precisamos refletir, precisamos brigar sobre esse contexto. E na segunda onda do feminismo, de uma forma, né, bem simples, foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou a construir uma teoria base, não é? Ampliou o debate para as questões da sexualidade, família, mercado de trabalho e direitos reprodutivos. Dentro desse contexto também eu vou falar de uma outra mulher, ao qual o sobrenome também é bem estranho, mas tem uma mulher chamada Beth, que nesse período ela trouxe uma reflexão muito importante, e ela dizia assim: o que trará a ideia, né, daquele momento, e ela fez essa voz valer, o que trará alegria, realização, satisfação, propósito para a vida das mulheres? As mulheres começaram a indagar esse tipo de questões, não é? E aí ao mesmo tempo também veio Margarete, e ela começou a fazer alguns escritos, não é? E esses escritos chamavam Sem Deuses e Sem Mestres. Ela fundou a primeira clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos. Ela defendia o direito ao aborto, inclusive quando a forma de prevenção de bebês com alguma dificuldade física ou mental. É importante a gente pensar, porque veio Beth, né, de uma forma sincera, e falava: as mulheres não são felizes só cuidando de casa, querendo demonstrar só o que tinha, querendo comprar só coisas para casa, cuidar da casa. Um discurso que a gente ouve ainda bastante hoje, né? E aí, por fim, a nossa terceira onda aí do feminismo, que é uma onda
que se posicionou em algumas ideias que havia naquele momento da segunda onda, historicamente falando, do feminismo. Por exemplo, na segunda onda do feminismo, falava-se de pornografia, que era uma forma da mulher se subjugar ao homem. Na terceira onda já veio uma nova reflexão, né? A terceira onda, ela é descaradamente favorável à pornografia, ao sexo seguro, à cultura do ficar. E aqui, homens, eu chamo a atenção dos senhores, provando para os senhores que os senhores estão nesse contexto de pensar sobre o feminismo também. Essa reflexão é para os senhores. Ninguém fica com ninguém só, precisa de um homem e de uma mulher. Então, começou a criar essa cultura do ficar, algo que fica difícil hoje a gente falar para os nossos jovens. E muitas vezes a gente falar dentro desse contexto, a gente dá aquela balançada, é difícil ouvir isso. Houve um crescimento cultural, o jovem ele vai olhar, vai falar, começou. As igrejas estão tendo dificuldades hoje de falar um relacionamento bíblico como ele tem que ser feito. Essa semana eu estava assistindo um filme, eu gosto muito de séries, né? E até pelo fato de estar atuando como psicóloga, então às vezes um paciente vem e comenta alguma coisa e ele comenta muito sobre algum filme. E lá vai eu assistir o filme, né? Chego lá em casa, eu quero entender um pouco mais o porquê esse filme fez tem tanto significado. Por que ela está olhando dali e ela está vendo um 9? Por que essa história para ela fez um 9? Por que ela está daquele lado? E aqui eu não estou entrando no que é certo e no que é errado, mas o porquê, esse contexto, esse recorte, ele é importante para aquela pessoa. E aí eu comecei a ver um filme lá de trás, né? Lá daquelas épocas, né? Onde se encontravam marido para esposa para o marido e aquela coisa toda, onde as mulheres vestiam todas aquelas roupas, onde meninas eram criadas para se comportar, ser uma boa esposa, se casasse com um duque para ser um duque ou para ser uma princesa, não é? Esse é o recorte. E a gente percebe, você fala, nossa, como mudou a história, né? E eu fui percebendo um filme, né? Era uma série que está até bombando ultimamente. Você fala, uma série de romance e tal, aquela coisa toda, né? Mas é interessante que eu ouvi coisas naquela série, ao qual eu nunca parei para pensar, porque não fazia parte da minha visão, do meu ângulo de vida. Por exemplo, aquele filme retratou meninas que tinham preocupação de simplesmente ir casar. Elas nem sabiam o que acontecia depois, o que era uma lua de mel. Elas não sabiam o que acontecia. E elas tinham muitas vezes o referencial de quando ela viu, quando ela era criança, a mãe ganhando o bebê. E ela falava, casar, bebê, e eu vi o sofrimento da minha mãe. Eu nunca parei para pensar por essa perspectiva. Nunca foi uma preocupação minha isso. Porque eu já vivi num contexto histórico onde a gente aprende na escola como os bebês nascem. Olha como a história, ela dita, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. E dentro desse contexto todo de lutas, de mudanças, vem aquela palavra que a gente tanto ouve, a questão do empoderamento feminino. Onde a mulher, esse empoderamento, ele está incluso dentro dessa história feminista. Esse empoderamento é a mulher, ela demonstrar que ela tem capacidade e que ela faz. É ela mostrar que ela pode participar sim socialmente, ela pode estar em todos os locais. Só que ele vem embutido também com algumas ideias que vigoram hoje. Eu posso ser dona, por exemplo, ideias feministas. Eu posso ser dona do meu corpo e eu faço o que eu quero com ele. A gente tem que pegar essa história cristão, feminismo, e a gente fazer essa análise de uma forma bem ampla. E isso é para mim e para você, homem, mulher, aqui não tem gênero, a gente precisa refletir, porque isso está altamente ligado na minha vida e na sua. E se a gente for estudar feminismo, a gente vai verificar que hoje ele tem várias vertentes, que a gente não vai entrar porque
Cada um é o que vigora, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que está no meu coração, é o que eu estou vendo e eu não acho certo. E voltando à cultura do ficar ali, da terceira onda que se fortaleceu, hoje é uma conversa muito fácil de meninas e de homens. Então naquele filme que eu estava assistindo, as mulheres não podiam nem beijar. E olha que interessante que ela faz um comentário no filme. Ela fala assim, nossa, depois que ela casa, ela tem o primeiro relacionamento dela, ela fala, agora eu entendi por que eles não falam disso pra gente. Porque senão a gente ia querer isso direto. Que interessante. Aí eu peguei esse recorte do filme, falei, rapaz, nunca parei para pensar nisso. Porque nós somos estimulados. Quando eu começo a assistir a televisão e eu frustrada, estou encalhada e eu quero tanto alguém para mim, eu começo a me estimular com aquelas informações e aquilo começa a bater forte no meu coração. Aí eu começo a assistir programas para jovens e a gente começa a ditar os nossos passos e os nossos comportamentos conforme o vazio que está no meu coração. E esse empoderamento ele veio, e essa consciência coletiva que é expressada através das ações de mulheres. A mulher, ela precisa mostrar que ela é capaz. E ela é capaz. Eu trabalho numa instituição, sou militar desde 19, 18 anos. E a gente tem que, muitas vezes, eu como mulher, no meu recorte de vida. Eu lembro que eu tive um treinamento um dia, eu fiquei 6 meses em São Paulo, fazendo um curso. E nesse curso um dia, na aula de educação física, e quem gosta de atividade física, aí estava lá o instrutor, altamente ama educação física, ele falou, agora nós vamos fazer uma 8ª na barra. É que você tem uma barra fixa e você tem que girar. E eu falei, rapaz, eu pensei comigo, né? Eu, mulher, e meu número no meu pelotão era 30, era lá pro final por causa do meu nome que começa com V. E eu falei, aí veio o 1, foi o 2, os meninos foram lá. No meu pelotão éramos em 3 mulheres. Não era obrigado. Só que se eu não for, eu pensei. Uma amiga minha, muito sábia, falou, Val, eu não vou. Certíssima ela falou, se eu virar minha cabeça não vai dar certo isso. E o instrutor, não, vamos, a gente ajuda. Vocês se lançarem o corpo, vocês vão rodar. E lá foi a Valdirene. E a Valdirene foi e fez, com a ajuda logo dos colegas, né? Essa tal da 8ª na barra fixa. Esse exercício que você gira numa barra de atividade. Você pega, você impulsiona o seu corpo e você gira e você para. E quando eu terminei, gente, parecia que eu tinha vencido uma guerra nuclear. Eu tinha ido lá e desligado o botão. Nada mais explode. Senhor, que horror. Tem alguns aí que pode falar, nossa, coitada, era pro meu recorte, aquilo era o fim. Só que aí, cheguei final de semana em casa, que eu ia no domingo à noite, voltava na sexta. Eu cheguei final de semana, fui para casa de uma amiga, que ela é do lar, trabalha em casa, né? Porque trabalha bastante sim, em casa, né? Ela cuida ali E ela fez um café com crepioca para mim. E ali eu aprendi que eu pude encarar aquele exercício tão difícil, mas eu não sabia fazer uma crepioca. Porque dentro desse meu contexto eu não sabia. E é tão difícil, gente. Algumas colheres de tapioca, um ovo no meio, a crepioca está pronta. Porque eu tinha que desprender muito tempo eu tinha que exercitar, correr, todo dia eu tinha que ir lá correr para ficar com um físico melhor, para conseguir ser aprovada no final desse curso. Então, outros contextos eu tive que deixar sim, de lado. Ou interagir de outra forma. E aí, não muito menos, nós somos dentro desse contexto, dessas reivindicações, dessa forma de pensar. A televisão, ela nos ajuda.
Então, desde 2000, a televisão ela começou também a investir, começou lá a lançou um filme lá da Mulher Gato, que não teve muita expressão. O primeiro filme lá não teve muita expressão. Porém, em 2012, veio um filme lá do Batman, que apareceu a tal da Mulher Gato. Aí, essa Mulher Gato já começou a ser diferente. Por quê? Porque muitas vezes, essas coisas que a gente vai se estimulando ao longo do tempo, faz com que a gente olhe e a gente veja sob uma outra perspectiva. Então a gente é alimentado, estimulado toda hora com dizeres de mulheres, mulheres que são estupradas, mulheres, e a gente começa a olhar e a gente foca muitas vezes a nossa visão para um assunto e a gente começa a se alegrar. E não tem até nada de mal muitas vezes nisso. E aí também, Hollywood, aí lançou a Mulher Maravilha. E todas as vezes que eu vou assistir aquele filme, meninas, eu falo, não canso de falar. Eu queria ter as coxas daquela mulher. A gente começa, nós somos assim, é fruto dessa nossa humanidade. Mulher bonita, rapaz. Aí a TV coloca aquela mulher toda empoderada. Nos Vingadores, aquela viúva negra, rapaz, é tiro para tudo quanto é lado, e aquela mulher não acerta um. E eu começo a pensar, a gente pode. Aí eu preciso pensar o que está no meu coração. E um último dos filmes aí lançados, discretamente, como quem não quer nada, não é? E às vezes não quer mesmo, mas às vezes o meu coração vai interpretar isso de alguma forma. Lançou a Capitã Marvel, uma das mais poderosas. Ela vem e ela arrebenta com tudo. Quem é mais jovem, gosta de cinema, vai entender do que eu estou falando. Ela acaba com tudo. É tanto gente querendo pegar o Thanos, aquela espaçonave enorme, e ela vem e ela acaba com tudo. Eu fiquei pensando no filme, mas por que essa mulher não apareceu antes, né? Ela devia estar em outro planeta, ocupada com alguma coisa. Mas é esse contexto que nós estamos constantemente aí inseridas. E a gente precisa refletir. Falamos um pouco de toda essa história feminina, mas tem muito mais, não é? Tem muito mais. E a gente pode ver o quantas coisas boas aconteceram nesse meio, mas a gente não pode esquecer naquele primeiro momento que nós conversamos, que tudo após a queda ficou confuso. E dentro dessa confusão, agora a gente precisa profundamente retomar o que é ser cristão. A gente precisa fazer uma análise sobre isso, porque a pergunta é, o cristão pode ser feminista? A gente já pegou um pouco da história que fala desse contexto, e esses estímulos que nós recebemos todos os dias, que nós temos que fazer, que nós somos capazes, e vamos, e eu não preciso de homem para sobreviver, e fica muito mais fácil hoje. Se eu estiver num relacionamento ruim com meu marido, eu falo, eu pago as minhas contas, eu não preciso de você. Fica muito mais fácil dizer isso. E aí que está a sacada, porque eu tenho que pensar assim. Imagine um quadro. Eu quero que vocês imaginem um quadro. Eu gosto de quadro. Só que todo quadro ele tem que ter um belo pano de fundo. Porque se eu não tiver, começar pelo fundo desse quadro de uma maneira maravilhosa, o desenho em si que eu quero fazer, ele não vai ficar tão belo, ele não vai ficar completo, e ele não vai passar a mensagem que ele tem que passar. Se eu vou desenhar um barco em meio ao mar, eu tenho que desenhar aquele fundo, para eu ter aquela noção de amplitude, de distância. Então, a reflexão que nós temos que fazer aqui, já que o pano de fundo de qualquer quadro, existência de visual, ele importa qual é o teu pano de fundo. Você não vai ter crise. Qual é o teu pano de fundo? E para pensar num pano de fundo, quando a gente fala em cristão, então lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo de 1 a 11, ele vai falando o que é ser cristão. O que é estar em Cristo,
é aceitar a exortação de Jesus, é confiar na sua consolação, é ter a companhia orientadora desse Cristo. E aí a gente se depara, quando a gente começa a ler esse conteúdo bíblico, que para nós é a nossa maior, ou deveria ser o nosso maior referencial, que a gente precisa esvaziar-se de si mesmo. Então quando eu fui lá, na barra, eu tenho que sair dessa barra e falar: obrigado, Senhor, que o Senhor me ajudou, que eu saí inteira, né? Que eu não soltei a mão, não bati com a cabeça no chão. Obrigado por o Senhor ter me permitido a isso. A gente precisa esvaziar do eu, que isso é muito forte na gente. A gente muitas vezes quer transparecer o que eu posso fazer, o que eu faço. E quando a gente começa a entender o que é ser esse cristão, ele nos dá ânimo para viver, mas a gente precisa entender que a nossa maior capacidade de entender quem nós somos é olhar quem nos criou. E para isso você precisa acreditar que você foi criado por Deus, para você não ter essa dificuldade, esse sofrimento em separar, em dividir as coisas. Se você aqui cria, eu crio um vaso, ou eu crio um piano. Quem criou o piano? Vai chamar piano. Ninguém melhor como Deus para falar quem nós somos, porque Ele nos criou. E se a gente foge desse contexto de olhar para Deus para entender quem eu sou, fica difícil. Se eu não me estimulo com Deus, esse estímulo constante, porque quando eu saio, a gente fala aqui, escolão, né? É um escolão dominical. É domingo. Escola bíblica dominical normalmente são nos domingos. Se a gente for fazer a conta, o que a gente tem de estudo secular, que a gente fica lá fora, os estímulos são muito maiores. E se eu não priorizar, buscar ao meu Criador para entender quem sou eu, você realmente vai ficar batendo cabeça. E vai ser confrontado a todo momento. E você vai ter dificuldade de esvaziar-se de quem eu sou. E quando a gente olha as Escrituras, como ela é falada a nós, nas Escrituras tem mandamentos, tem histórias, tem promessas, revelações de Deus. Não tem um gênero específico quando a gente lê isso. Ela tem mandamentos, ela tem revelações. Não tem como a gente olhar e não aprender com o coração tenro de José. E não tem como homens aprender com a coragem de Esther. Será que às vezes a gente olha a Bíblia, quando a gente vê os feitos, homens, de mulheres, e a gente tem dificuldade de saber que Esther está ensinando sobre coragem? Meus queridos, então falar que Deus é machista é uma das maiores bobagens que eu acabo ouvindo. Que a Bíblia não é. Ela traz histórias excelentes. E eu vou falar de uma história aqui de uma mulher, eu com uma boa militar, onde eu vou falar de Débora. Eu gosto dela, porque ela teve uma ocupação que é uma única, ela praticamente é única na Bíblia com esse histórico, mas Deus deixou para mim, para você, esse ensinamento. Não precisa ficar descabelando, porque essa desigualdade entre nós, quem colocou fomos nós. Essa briga de homem e mulher, quem coloca somos nós. Deus, Ele usou mulheres de forma grandiosa, em momentos que é dito uma cultura masculina. Onde você viu uma mulher, outro momento na história, ou tira da Bíblia e vai para a história, mulher que liderou exércitos? E Deus, Ele vem e mostra lá de trás, quando foi escrito, é importante que conste isso. Então, por isso que eu tenho a certeza que eu posso ser militar, sim. Eu posso. Só que antes disso também a Bíblia vem e fala dessa Débora. Ela fala que ela era esposa de Lapidote. Era uma mulher casada.
E com certeza, para ela fazer o que ela fez, ela não era uma qualquer esposa. Porque quando ela faz menção, ela une a esposa de fulano. Esse fulano também está no nome dele lá. Tem um significado. Ela era profetisa. Ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então a Bíblia ela traz profetisa, juíza, esposa. Eita, que coisa linda. E a gente tem que observar, a gente tem que pensar, e eu, você, mulher, homens também que ouvem, a gente tem que fazer uma análise. Se o meu modo de viver, ele não está totalmente diferente disso. Se eu não tenho assumido esses conceitos históricos, feministas, que são incutidos na nossa cabeça. Porque para eu ser militar, eu não preciso achar que eu virei um ser de outro mundo. Continua eu sendo a esposa do Pedrosa. Mulher, mãe, dona de casa. E se você não é casado e tem a sua função, mulheres estão aí fazendo com certeza a diferença. Mas o problema, mulheres, não está nisso, está lá no começo da história. Quando a gente entendeu essa confusão de capacidade de compreender as coisas, e a gente vai vendo que o ser humano, ele vai a todo momento lutando para mudar algo. A Bíblia, ela traz muitas reivindicações para que o ser humano ele pudesse amoldar o seu comportamento para uma santidade. E a gente hoje tem que pensar se o modo que eu me visto, o modo que eu falo muitas vezes com meu marido, com meu namorado, que eu posto fotos na internet, se não estão dentro desses contextos. Porque se o corpo é meu, eu mostro para quem eu quero. Será que meu esposo fica feliz com isso? E tem esposo que fica. Porque estão nesses novos conceitos de mundo. E não há como a gente negar que se eu sou uma mulher saradona, que não é meu caso, mas se eu sou uma mulher saradona, e eu coloco, gente, não adianta vir discutir, mas uma roupa que vai chamar muita atenção, o homem vai sentir desejo pelo aquilo que ele está vindo. E aí ele vai ter que lutar para que ele não olhe a segunda vez para o cristão, né? Porque o problema, como várias vezes já ouvi do Pedrosa, não está na primeira vez que você olha. Porque a gente não é cego, não é retardado, a gente vai olhar. O problema está na segunda. E esse homem, coitado, vai ter que fazer uma guerra interna. Porque tem uma coisinha dentro de nós, chamada hormônios, que faz parte da nossa construção. E esse coitado, quando ele olhar aquela mulher toda maravilhosa, e se você, mulher cristã, você tem que pensar nisso sim. Você tem que estar preocupada com isso. Se eu não estou provocando o meu irmão a pecar, então eu tenho que pensar se esses conceitos feministas estão confundindo quem eu sou, o que Cristo quer de mim, por que Deus me criou e eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus e falar tete a tete com Ele. E para isso eu preciso, como diz a musiquinha para as crianças, ler a Bíblia, faça oração se quiser crescer. E a gente vê muitos debates, e quando a gente conversa com essas pessoas que debatem demais, a gente pergunta para elas o quanto ela tem experiência íntima de Deus. E muitas vezes a gente consegue essa experiência quando a gente está nos momentos a sós com Deus, ou nos momentos difíceis, de crises, de dor, há grande crescimento. E a gente precisa aproveitar esses estímulos. E não muito menos, Pedrosa falou que eu fiz um estudo de 3 anos na Teológica em Campinas sobre aconselhamento bíblico. De tudo que eu já estudei na minha vida, foi o melhor curso que eu já fiz. Foram os 3 anos que Deus tratou o meu coração. Vocês não sabem como Ele tratou o meu coração. Porque, senhores, e até hoje a gente combate muitos desejos, porque isso não é vergonha eu falar, nem para mim, nem para vocês, porque vivemos num mundo em que os dias são maus e o pecado habita em nós. E quando a gente parte por um aconselhamento hoje, uma daquelas mulheres que eu citei,
acho que é a Beth, ela falava assim: nossa, a mulher ela não tem que ficar mais lá só em casa. Ela não é feliz desse jeito. Porém, quando você vai muitas vezes para um aconselhamento, e não precisa ser cristão, a mulher, ela vem com demandas influenciadas pelo feminismo. A liderança no lar. Eu também trago dinheiro para casa, como eu já mencionei. Por que eu tenho que seguir a liderança do meu marido? A maternidade, se eu adio ela ou não, tranquilo. Mas quando isso acontece, as divisões e criam-se brigas nos lares. As prioridades de vida, minha e sua. Estresse no trabalho. Relação sexual com o marido, ou fora de um relacionamento bíblico. Sexo antes do casamento, pornografia e divórcio. E a pornografia hoje... Gente, eu vou confessar algo para vocês. Quando eu era pequenininha, eu tenho 43 anos. Quando eu era pequenininha... Ai, que horror, é pecado, pastor Rubens, que horror. Mas quando a gente era pequenininha, eu me lembro a primeira vez que reuniu eu e minhas amigas. Eu fui na casa de uma amiga, estavam várias amigas. E ela falou assim: meu irmão tem uma Playboy. E a gente... E escondeu aquele monte de mulher no quarto. Ela foi lá, pegou a Playboy do irmão que estava embaixo. A curiosidade. Vocês riem, né? Tem que rir mesmo, é degradante isso. Pegou a Playboy... E a gente olhando lá, e que absurdo, aquele bando de mulher pelada. Hoje em dia, não é? Com essas ideias, não só de homens e de mulheres, o que está? Eu pego o celular, deixa eu ver aqui o que eu quero. Sites de graça à disposição de todos nós. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque nós agimos e sentimos de acordo com o que nós cremos. Guardem isso, agimos e sentimos de acordo com o que nós cremos. E eu te pergunto, qual que é o seu pano de fundo? Qual é o pano de fundo do quadro da sua vida? A gente precisa refletir sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele criou a gente como? A imagem de quem? Dele. Rapaz, que é mais igualdade do que isso? Esse conflito só faz parte dessas histórias mais de humanidade que a gente fica. A gente poderia refletir aqui também: pode o cristão ser machista? É a mesma ótica. Somos iguais. E a gente precisa, não é? Pensar e voltar a Deus, porque Ele vai nos direcionar, porque Ele nos criou. E quando Ele criou o homem e mulher, fica nítido ali que foi de uma forma a complementar algo. Estava eu e o Pedrosa sábado, lá na casa do Toffoli, que esteve aqui. A Bruna, a esposa dele, sabe que eu gosto de lasanha. Dá para perceber, né? Então, eu gosto de lasanha. E sempre ela faz a lasanha que eu tanto amo. E tão complementar essa história de homem e mulher. É a mesma coisa de eu pensar na lasanha sem queijo. Porque se vier uma lasanha só com massa, para mim não é uma lasanha. Só que se vier só queijo, não vai ser lasanha, vai ser queijo. Todas as vezes agora que você pensar em homem e mulher, você vai lembrar da lasanha. E você vai lembrar que é complementar. Se torna lasanha quando tem a massa, o queijo. Complementa um ao outro. Deus, Ele dá valor à sua criação. E essa igualdade, homens foram criados, a Bíblia ela traz um panorama ali para nós. A gente precisa examinar ela, porque homens foram criados para refletir em força o amor sacrificial de Cristo. As mulheres foram criadas para refletirem o caráter, a beleza, a graça redimida, a noiva de Cristo. Então somos iguais a Deus, mas temos peculiaridades funcionalmente, se assim eu posso dizer.
Porque a gente se complementa, nós damos igual a massa e o queijo, os sabores são diferentes. E talvez você pode falar para mim: Valdirene, eu como lasanha sem queijo. Só que sabor, você vai comer uma lasanha só com aquele sabor. E quando eu complemento com outro ingrediente, sabores são diferentes. Então nós nos complementamos. Então a realidade de Deus nunca está vinculada de quem Ele criou para isso ou para aquilo. A nossa preocupação, ela não tem que ser: eu preciso lutar com os meus direitos, porque mulher, porque o homem, a culpa é do homem. E tem algumas vertentes que tem raiva de homem, porque ele nos oprime. Não é o homem, é o pecado que iniciou lá atrás. E essa história, até biblicamente a gente percebe que ela vem tentando ser consertada há muito tempo. Então não é o homem. E a gente, com certeza, mulheres, homens, a gente pode afirmar sim, que algumas observações feministas foram corretas sim, sobre alguns problemas da nossa cultura. Só que você precisa ver esse pano de fundo e ver de onde saiu esse problema. Então o meu problema não é a existência do homem. Não é. É o que está dentro do meu coração. É o que eu quero para a minha vida, é o que eu busco, é o que eu me estimulo. Deus, Ele vem e mostra, Ele deixou várias mulheres. Vocês querem mais alguns exemplos? Mulheres. A Bíblia, ela fala de Jezabel. É um modelo de insubmissão a ser evitado. Ela fala de Ana. A gente precisa aprender a ser mãe como Ana, ser esposa como Abigail. E a Bíblia também, ela é tão maravilhosa. Deus sabe da nossa natureza pecaminosa e Ele fala, né? Ele nos ensina a recomeçar, como a história da mulher adúltera. Deus, Ele é amor. Ele é amor. Essa divisão quem causa somos nós, essa guerra de sexos, muitas vezes retratada, somos nós, é o pecado, é o pano de fundo por trás dessa história. E a gente precisa refletir sobre todos esses conceitos. E a Bíblia, se você tem uma intimidade, aí a Bíblia, quando ela escreve, quando ela é escrita, quando a gente lê, quando a gente tem acesso, não é para homem ou para mulher na maioria das vezes, mas em alguns momentos ela vem e direciona assim. Mas de um modo geral, a gente fala, ela é assexuada, mas na hora de aplicar, aí ela é individual. Ela aplica para a minha vida e para a sua. Então eu como mulher, eu tenho uma aplicação dela para mim. Mas eu como mulher profissional, eu também tenho. Eu não posso esquecer o meu pano de fundo. Porque nós vivemos hoje num contexto totalmente dessa guerra, dessas correntes, onde se fala em aborto, onde se fala em o meu corpo é meu, eu mostro para quem eu quero, eu fico com 30 mil pessoas, eu mostro o meu corpo na internet, fazendo com que pessoas tenham desejo da minha beleza. E muitas vezes, mulheres bonitas, a gente não sabe o conflito que nossos irmãos dentro da igreja passam com as suas esposas ou vice-versa. E eu contribuo com essa demanda conflituosa, porque esse lado pecaminoso, a forma que eu estou olhando muitas vezes, o Pedrosa só consegue olhar para mim e falar: Val, você engordou. É verdade, viu gente? Ele fala mesmo. E ele consegue só olhar para mim, aí fica passando um monte, e não está errado as mulheres bonitas passar na frente dele, mas o coitado vai ter uma luta, rapaz, tremendo. E não é só ele, ou vice-versa, vamos, coitados, né? Eu estou sendo meio feminista aqui, então vamos mudar esse histórico. Olha como a gente tem que se, né, tá aquele homem, né, que a gente casou, todo, e de repente ele se transforma, né? Vira o Shrek, aquele príncipe encantado que abria a porta do carro, passou 6 meses, já não começa a abrir mais a porta, fala: você tem mão, por que você não abre a porta?
E aí eu começo a assistir Crepúsculo. Meninas, é de rir mesmo. Edward, aquele vampiro branquelo, todo educado. Ele abre as portas para a Bella. E eu falo, aquele meu marido é horrível. Mas enquanto está lá em Hollywood, sem problema, o problema é nós cristãos. Não é? A gente tem que buscar o que é santo, se fortalecer no que é isso. É difícil essa caminhada para nós, é para mim, é para vocês, porque a gente está no meio do caos. Pecamos, o pecado entrou no mundo e a gente tem que lidar com esse caos. Vai ter que lidar para o resto da vida. Aí, mulheres, tem um recadinho lá em Provérbios 31, não é? Uma mulher virtuosa. Tem, Pedrosa, um homem virtuoso, esse versículo? Não? Então tá lá, mulher virtuosa. Pensei que tinha, mas vamos lá. Aí a mulher virtuosa, ela tem que ter temor a Deus. Ela é sábia, fala com sabedoria. Mulheres, troquem, tá? Vamos trocar lá. Valdirene, já que a mulher sou eu, né? Deus chamou a minha atenção. Como Ele sabe todas as coisas, Ele sabe, Ele me criou. Ele sabe, bom, a Valdirene, mulher, então peraí. Então Valdirene está lá, mulher virtuosa é para mim. Tem temor a Deus. Ela é sábia, fala com sabedoria. Valdirene, ela é sábia e fala com sabedoria. Será que eu consigo trocar? Será que eu não sou aquela mulher que eu sou assim, hashtag pronto, falei. Eu falo tudo o que eu penso na hora mesmo. Será que isso é sabedoria? Será que a gente não precisa voltar e refletir sobre o nosso pano de fundo? A Valdirene tem temor a Deus. A Valdirene sabe amar. Está lá em Provérbios, viu? Só estou pondo meu nominho ali. A Valdirene sabe amar. Ela acolhe os necessitados. A Valdirene cuida da família. E muitas vezes não como deveria. Não sabia nem fazer uma crepioca. E a gente precisa pensar sobre isso. A Valdirene ensina com amor. Ela cuida de si, do seu interior e do seu exterior. Reveste-se de linho fino e de púrpura. Reveste-se de força e dignidade. Será que a gente consegue colocar o nosso nome ali e fazer esse exercício? A gente precisa conhecer quem nós somos. E a gente só consegue conhecer quem nós somos se a gente se voltar a Deus. Quando a gente vê lá o cristão, ele pode ser feminista. A questão não está, senhores, é só mais ideias. Algumas foram boas, outras foram e são altamente contrárias à vontade do Senhor. Se você tem um relacionamento íntimo com o Senhor, isso vai ficar muito evidente. Porque eu tenho que pensar no amor, eu tenho que pensar em como me cuidar, eu tenho que pensar sobre essas coisas. Para eu encerrando a minha fala, o meu marido falou assim, olha o relógio que está lá, eu estou olhando ele aqui. E ele está piscando ali, né? E o coração começa a acelerar. Mas eu vou contar uma história para vocês, né? Um guerreiro samurai conta uma velha história japonesa. Certa vez ele desafiou seu mestre, né, a explicar para ele o conceito de céu e de inferno. Mas o monge respondeu com desprezo, não passas de um grosseiro. Não vou desperdiçar o meu tempo com gente da sua laia. Então nós temos aqui uma pessoa que chegou até alguém, me fala o conceito, o que é céu, o que é inferno. E ele foi altamente maltratado, atacado. Pela própria honra, o samurai teve um acesso de fúria. E sacando da sua espada, ele tirou ela da sua bainha e ele berrou, eu poderia te matar por sua impertinência. Aí aquele monge, todo pleno, né? Igual a Moabe, eu sempre falo, todo pleno. Esse monge respondeu claramente, isso é o inferno. Espantado,
aquele guerreiro samurai, por reconhecer como verdadeiro o que o mestre dizia acerca da cólera que o dominava, ele se acalmou. Ele guardou aquela espada, agradecendo o monge a revelação. Aí disse o monge: isso é céu. A súbita consciência do samurai sobre o seu estado de agitação ilustra a crucial diferença entre alguém ser possuído por um sentimento e tomar consciência de nossos sentimentos no momento exato que eles ocorrem. A gente precisa ter consciência disso. Quando eu busco uma profissão, quando eu busco fazer aquela atividade, eu vejo todos aqueles homens do meu pelotão indo lá e fazendo, e quando eu quero ir lá fazer, eu tenho que pensar o porquê eu quero fazer. Não é por mim, é para Deus. Só por Ele, para Ele são todas as coisas. O fato é que o estilo de vida cristã, tanto para homens quanto para mulheres, é de submissão. Você e eu. E Jesus afirma: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos exorta a seguir obedecendo a sua palavra como caminho e forma de conhecer a verdade que nos liberta da ansiedade e de toda essa confusão. Eu espero, meus queridos, minhas queridas, que eu tenha atingido um pouco, essa reflexão, que ela é profunda. De forma alguma eu quis magoar você, as suas intenções, a forma que você tem vivido, mas quando a gente fala de Jesus Cristo e do sacrifício dele, ele merece toda a nossa atenção e todo o nosso pano de fundo, porque nós somos cristãos e nós acreditamos nesse Deus que, apesar do pecado ele ter entrado, ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho para que a gente um dia pudesse ter acesso aos céus. Basta nele crer. Mas vamos, enquanto isso, vivendo nessas confusões após queda, após o pecado.